Olá, meus queridos e amados, é um prazer estar aqui mais uma vez no nosso canal, trazendo para você mais um subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos aqui com a lição de número 5 e eu quero poder contar aí com a sua curtida, contar aí com o seu comentário, com a sua participação. Eu quero poder aí contar com o seu apoio para o crescimento do nosso canal. Nós estamos com uma dificuldade de câmera, mas logo teremos uma câmera para termos uma aula mais interativa com você. Hoje nós estamos aqui com a lição do dia 29 de outubro de 2017. E o texto áureo nos diz: "E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito." João, capítulo 19, versículo 30. E a nossa verdade prática nos diz: a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. A nossa leitura bíblica se encontra em João capítulo 19, versículos 23 ao versículo 30. E nós temos, meus caros professores, como objetivo nessa lição, explicar que a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. Então, meus amados, a obra de salvação de Jesus custou um alto preço a Ele. Foi o próprio sangue dele derramado na cruz. A sua obra nos garante a salvação, porque foi uma obra completa, uma obra perfeita de uma vez por todas, ou seja, definitiva. Então, por causa dessa entrega, desse amor de Deus, nós fomos salvos de uma maneira antecipada até dos nossos erros futuros. Ele já nos perdoou. O nosso primeiro tópico nos fala sobre o sacrifício de Jesus. Primeira coisa que nós devemos ver é que esse sacrifício foi um sacrifício completo, um sacrifício perfeito. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim já dizia João Batista quando pregava: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O homem estava mergulhado no pecado, vivendo no paganismo, no mundanismo total, entregue a Satanás. Mas através desse sacrifício de Cristo, ele resgatou de todos os pecados, de todas as prisões, de todo o fardo pesado que o homem estava debaixo. Ele aliviou e tirou o homem de lá mediante essa morte, esse sacrifício substituto, dando ao homem a oportunidade de reencontrar com Deus. Então, somente através do sacrifício de Jesus é que o homem pode alcançar a presença de Deus. Essa é a nova aliança que ele fez entre Deus e o homem, porque o relacionamento entre o homem e Deus havia sido quebrado por causa do pecado. Então esse sacrifício é um sacrifício meritório. Então, na sociedade judaica do Antigo Testamento, desenvolveu-se uma ideia de mérito por intermédio do sistema de sacrifício de animais. Bastava apresentar uma vítima inocente no templo e a pessoa satisfazia a sua própria consciência. No entanto, esse sistema mostrou-se antiquado, se tornou antigo e ineficiente. Então, com o advento da nova aliança, mediante o sacrifício substituto de Jesus, não há mais mérito pessoal, pois o mérito salvífico pertence única e exclusivamente a Jesus. Então, só Ele é capaz de limpar o homem de toda a culpabilidade do pecado. É um sacrifício remidor. O pecado, ele contradiz a bondade e a autoridade de Deus. Ele impõe como dúvida sobre tudo quanto tem a ver com o Criador. Além de ser horrendo, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então o pecado, ele traz ao ser humano uma destruição, ele deteriora, ele degenera o caráter, ele deforma a imagem de Deus no homem. Mas através desse sacrifício, Jesus redime o homem e o homem passa a ter uma vida nova e assim ter novamente aquela aparência santa de Deus em sua vida. O segundo tópico nos fala sobre a nossa reconciliação com Deus, o nosso Pai. O fim da inimizade. A reconciliação com Deus só foi possível porque o Filho nos resgatou, nos redimiu e nos libertou do poder do pecado, trazendo para nós
essa união com Deus novamente, nos reconciliando, porque havia essa necessidade de nos reconciliarmos com Deus, de ter novamente esse relacionamento com Deus restabelecido. Então, para isso acontecer, Deus entregou o próprio Cristo para que, mediante esse sacrifício, colocasse um fim nessa inimizade, porque o homem havia se tornado realmente inimigo de Deus. Então, essa parede de separação foi derrubada quando Cristo na cruz morreu em nosso lugar. Ele eliminou a causa da inimizade, não só tirou a inimizade, mas eliminou a causa, ou seja, o pecado foi vencido ali na cruz mediante a morte de Cristo. Então, para que essa condição de culpado fosse eliminada da vida do ser humano, havia necessidade de uma oferta de perdão ser paga. Então foi paga por Cristo ali na cruz do Calvário. Era essa a necessidade que havia para eliminar a causa dessa inimizade entre Deus e o homem. Não estamos livres de pecar, estamos sujeitos a pecar, porque ainda não fomos plenamente transformados, mas Deus nos vê como pessoas santas mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E nós fomos então vivificados. Uma vez reconciliados com Deus, nós fomos vivificados por Ele, porque nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Então Ele nos fez vivos novamente, em um estado espiritual que se encontra mais perto de Deus, porque antes estávamos longe de Deus, mortos no pecado, mas agora estamos próximos de Deus em vida, porque fomos vivificados pelo sacrifício de Cristo. O nosso terceiro tópico, ele nos fala sobre a redenção eterna. O estado perdido do pecador é o primeiro ponto a se ver nesse tópico. O pecado normalmente é concebido como falha moral e ética, no sentido de errar o alvo proposto por Deus. Mas o conceito vai muito além disso. As Escrituras revelam que o pecado é um estado de alienação, ou seja, de separação diante de Deus, que as pessoas, ao não confessarem a Cristo como seu Salvador, são escravas do pecado. Essas pessoas estão presas e impossibilitadas por si mesmas de livrarem-se dele. Elas alimentam constantemente a perversão da imagem divina no Éden, procurando ídolos e desejos prejudiciais para si mesmo e outros tantos seres que o homem inventa, procura para poder sanar essa questão e não consegue. Mas Jesus, através do sacrifício, ele nos deu essa redenção, ele nos redimiu, redimir, libertar, reabilitar, reparar e salvar. Foi isso que ele fez. Então, por meio de um valor pago em dinheiro, ele nos comprou de volta. Ele nos resgatou do mercado de escravo. Nós estávamos vendidos ao pecado e ele nos resgatou de lá com esse preço alto que foi o seu próprio sangue, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então esse foi o grande interesse de Deus e ele nos fez em nós uma redenção plena. A nossa condição de redimido não traz benefício somente para o tempo presente, mas garante a vida eterna de morar para sempre com Cristo no paraíso celestial. Então, portanto, a redenção eterna, promovida por meio do sacrifício de Cristo, extrapola as dimensões terrenas, temporais e espaciais da vida humana. Concluindo aqui a nossa lição, nosso pequeno subsídio de hoje, nós podemos dizer que o alto preço do resgate pago por Cristo, conforme podemos ver em Marcos 10:45, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio em nosso favor, nos leva a glorificar a Deus em todas as dimensões da vida. Logo, por meio da evangelização, desejamos fazer com que milhares de pessoas tenham o privilégio de receber essa tão grande salvação. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado por sua atenção.